Ela só precisa de uma dose. Então, ok. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos a nossa gravação de mais uma aula de nossa segunda-feira. Hoje, dia 14 de junho, vamos continuar, né, com o nosso calendário, nossas aulas de história para os sextos anos, aqui na plataforma Meet. Para quem vai estar assistindo posteriormente, porque essa gravação vai estar disponibilizada para vocês na plataforma do Colégio Sede 8. Sejam todos muito bem-vindos, ainda tem o aluno que está entrando, então estou aqui recebendo os alunos. Voltando então ao assunto da volta das nossas aulas, o governo do Distrito Federal, já em reunião com a parte de governança do colégio, né, direção, vice-direção, coordenação pedagógica, já estipulou que dia 2 de agosto será o retorno à sala de aula de forma híbrida. Professor, como vai ser esse sistema? A gente vai até horário normal, são todos os alunos, usa máscara, não vai usar máscara, a gente não vacinou, a gente vai poder, é obrigatório a gente voltar. O regramento, né? Como isso vai se proceder, os procedimentos de retorno a esse formato híbrido até o dia 2 de agosto, ou seja, a gente tem praticamente aí um mês e meio para a gente vai estar definindo e passando de forma muito clara e muito ampla para toda a rede educacional do Distrito Federal. Então, fiquem tranquilos que vocês vão estar cientes de como isso vai acontecer. Só estou adiantando porque essa data já foi estipulada. Então, a gente já sabe que dia 2 de agosto é o nosso retorno, e este retorno será no formato híbrido. Professor, como é esse formato? A gente ainda não sabe como isso vai ser no dia a dia, como é que vão ser as regras. Tranquilo? Bom, 56, já estamos com a média. Vou voltar, então, a colocar aqui o nosso slide. Conforme tinha falado offline, para os meninos que chegaram no horário, diga. Pode falar. Não? Diga, Alan. Professor, é porque eu esqueci qual era o segundo mito. Coloquei aqui Cupido e o segundo eu esqueci o nome. Minotauro. O segundo Ah, tá, Minotauro. obrigada. De nada. Bom, então voltando para a nossa aula, conforme eu tinha solicitado na última aula, inclusive gravada, eu pedi para vocês fazerem o costumeiro que vocês já estão habituados a fazer, que é o nosso resumo, que a gente pedagogicamente está chamando de diário de bordo. Vocês encaminhassem, a gente já tem um espaço lá da plataforma para vocês estarem tirando foto do seu caderno com este resumo e colocando e salvando num arquivo que eu deixei em branco com o nome de diário de bordo. Porém, na última aula eu pedi também, além do nosso resumo costumeiro, eu pedi uma atividade extra, que essa atividade extra vai ser pontuada de forma extra também. Vai ter um ponto extra, que seria a pesquisa sobre 2 mitos. A gente já está Professor, o conversando... ponto extra vai para quem anotou? Para quem fez... Não, só quem anotou, quem encaminhou, né? Quem salvou lá na plataforma. Não, quem anotou no caderno e botou na plataforma. Isso, esse ponto extra vai para lá. Professor, vai valer até quando? Só um minutinho, deixa eu passar que eu já posso estar respondendo as dúvidas de vocês. Se liga se essa é a dúvida. Quem me mandou, teria até a data de hoje para me mandar, vai ganhar um ponto extra para quem me mandou até hoje. Professor, eu não mandei, mas eu vou fazer hoje ou eu vou mandar até amanhã, não tem problema, só que aí já não vai valer mais um ponto extra. Para quem me mandar até sexta-feira, de hoje até sexta-feira, vai valer meio ponto extra. Lembrando que quando vocês salvam... se mandar hoje ainda vale? Não, hoje vale, mas não vale um ponto, vai valer meio ponto. Tranquilo? Se me mandar hoje, você vai ter ainda meio ponto extra. Diga. É que eu já fiz há muito tempo
Mas só que Ô, professor, entrei agora. eu perdi muita pinto coisa? de lá, Seja bem-vindo. depois passo a limpa de caneta. Aí, Eu só entendi, que professor. eu até agora não passei, mas já tá pronto um tempão. Eu vou mandar hoje pra você, tá? Então, e quanto que você acha que vai... Só te respondendo, quanto que vai valer, então, o seu, que você vai me mandar hoje? Meio ponto. Meio ponto, exatamente. Vale metade. Vale metade. Metade dos pontos. Perfeito. Metade dos pontos são tirados Professor. pelo atraso, né? Me mandou de hoje até sexta-feira, vale meio ponto. Já me mandou, que eu pedi desde a semana passada, Professor, você está falando vai dos valer um slides? ponto. Você tá falando dos Estou slides? falando dos mitos, os 2 mitos. Professor, eu mandei na segunda-feira, no dia que você postou. Então, tranquilo. Se você me mandou, vale um ponto. Eu não marquei como concluída. Eu fiz, mas eu não marquei como concluída. Então, marque como Professor, não tinha concluída que eu assistido vou olhar a ainda na data que você segunda-feira? salvou o seu arquivo. Porque ele registra a data de salvamento e não a data de registro. São 2 datas que ele salva para mim. Eu vou olhar lá. Se você salvou com data anterior à de hoje, eu vou contar um ponto. Se o registro, se a data que você salvou for a de hoje, vai valer meio ponto. Já estou adiantando para vocês isso. Professor, então metade do ponto é tirado pelo atraso? Eu vou tirar meio ponto. Não é que eu vou tirar meio ponto. Na realidade, eu vou deixar de dar. Não é isso? Eu não tiro ponto de ninguém. Estou deixando de dar, até porque é ponto extra. Então, valia 1 ponto até a data até ontem, na realidade. Porque de hoje até sexta-feira, vai valer meio ponto. Ah, professor, não consegui entregar. Então, você não vai ter ponto extra. Professor, eu não Diga. tinha assistido a aula segunda-feira, por isso que eu não sabia. E eu vou assistir a aula gravada, tá? Sem problema. Você assiste a aula gravada e você terá para me mandar o mito até sexta-feira. Tá bom. O resumo, que é o nosso diário, esse é obrigatório, porque ele vale nos 10 pontos da média. Professor, mas não teve Agora, aula na segunda-feira de história, teve? teve aula sim. Não teve na segunda-feira retrasada, na passada teve. Professor, Oxi. eu não sei se eu estava na aula de segunda-feira, porque semana passada, algum dia da semana, eu não me lembro que dia foi, que ficou sem internet aqui em casa. Aí não deu para assistir as aulas. Mas eu não me lembro se foi segunda-feira. Então, de novo, isso para aula de história, isso não serve. Eu entendo. Não, faltou, tudo bem. Você recebeu a falta, tudo bem. Mas para as atividades que eu encaminho na aula, isso não serve por quê? Porque além de eu dar a aula no Meet, eu gravo a aula e disponibilizo. Então, no dia lá, minha internet caiu. Tudo bem, você vai tomar a falta porque você não assistiu na aula ao vivo do Meet. Porém, as atividades que eu passo, dá para fazer porque eu deixo a aula gravada lá na sua sala de aula. Ela vai ficar no mural. Isso, são 2 coisas distintas. Ou então, às vezes, nem precisa ir no mural. Às vezes, só ir no canal do professor. Só ir lá no meu canal. Também tem lá direto. Para quem já é inscrito, muito obrigado aí pela deixa. Não é. Mas quem já é inscrito. Tá voando, já ela deu é aí. menor que a nossa. Pois é. Veja, vocês estão bombando, isso mesmo. www. Então tá lá também no YouTube. Divulga aí depois pra galera. Para quem não assistiu também, se caso não esteja na plataforma no mural, lá no meu canal tá disponibilizada a aula para vocês também. Aí, professor, Tranquilo? deixa o seu like, bora pro vídeo. Deixa Vai, seu Igor. like, Pá. divulgue para os seus amigos, tamo junto aí. Galerinha, vamos lá então. Para a galera, só para confirmar então, eu preciso de 5 alunos que fizeram. Deixa eu ler. Deixa. Alan. Então, Alan, primeiro, abre para mim, eu quero também te ver. Então, abre, por favor, a sua câmera e seu microfone e leia para a gente, por favor, os seus 2 mitos, o do Cupido e do Minotauro. A sua pesquisa, por favor. Tá bom, rapidinho, dá 1 minuto, só pra pegar um negócio. Te dou 1 minuto. A galera que quiser ler, eu vou disponibilizar. Já peguem o seu caderno, que eu já vou, depois do Alan, eu já vou liberando um por um que quiser ler. Tranquilos? Então já vai pegando aí. Vou ler não, prof? Não, eu tô sugerindo. Eu vou dar mais meio ponto para quem lê. Tranquilo? Não é obrigado. Eu vou dar mais meio ponto extra. Além do 1 que já fez, eu vou dar mais meio. Diga. Professor, eu já fiz, mas eu fiz a lápis, eu ia passar
eu ia colocar ele de caneta, por isso que eu ainda não mandei para você, mas depois eu posso ler? Pode Pronto, ler, com professor. certeza. Professor, Pronto? Posso começar a ler? Pera aí, rapidão. Diga, Tawane. Tainara, Tainara, desculpa. eu tirei o meu da internet, tá certo? Tá certo, era pesquisa, não tem problema não. Tá A bom. sua Ei, fonte, professor, tem que ligar a câmera pra ler? ele já ligou. Eu já tô vendo, inclusive, Mas é ele lá. obrigatório ligar a câmera? Para quem for ler, é obrigatório ler a câmera, que eu quero registrar, inclusive, que na nossa câmerazinha aí. Tamo junto. Mas Tá eu tenho que filmando, ter lembra? enviado pra ler? Não, se você não enviou, mas você já tem a pesquisa, pode ler, porque aí o meio ponto de você não ter enviado com o meio de você ter lido, você já conseguiu um ponto. Entendeu? Posso começar a ler, professor? Então vamos lá, gente. Todo mundo fecha, por favor, aí os microfones. É com você, Alan. Fica à vontade. Ok. Mito Cupido. Cupido, também conhecido como Amor, era o deus equivalente na mitologia romana ao deus grego Eros, filho de Vênus e de Marte, o deus da guerra. Andava sempre com seu arco, pronto para disparar sobre o coração de homens e deuses. Teve uma romântica uma história romântica muito famosa com a princesa Psique, a deusa da alma. Engraçado que o que eu copiei foi o mesmo do que o Alan. Pegou a mesma fonte, não tem problema não. Como vocês estão pesquisando, eu deixei a pesquisa livre e não dei a fonte, não tem problema isso não. Show de bola, Alan. Em vez de psique, você vai falar psique, tranquilo? E você vai, grifa para mim no seu primeiro parágrafo dizendo o seguinte: na realidade, o Cupido, ele é um deus romano. Romano, e isso é importante, vocês vão entender quando a Não, gente porque for falar é de Na verdade, Cupido é o, na deus, é o nome mitologia de um dos romana. deuses romanos, porque o da mitologia Isso. grega se chama de outro jeito. É Eros, o nome dele no grego é Eros, no romano ele é Cupido. Show Eu vou de dizer, bola, João, grava isso. Cupido, também conhecido como Amor, era o deus equivalente na mitologia romana. Por isso que eu quero que você grife isso aí, isso é importante vocês saberem, Grife o quê? depois vocês vão Romano? entender por quê. Na realidade Cupido, ele é o equivalente ao Eros. Na realidade, Cupido, ele não é da mitologia grega, ele é da mitologia romana. Eu fiz de propósito. O do grego, por isso que eu tive, Então ele é inclusive, na última romano? aula. O romano, né? Ele é um O romano. Cupido, ele é romano. Ele é um mito romano, mas ele é o equivalente. É por isso que eu estou te falando. A cultura que nós temos hoje no Ocidente, a gente chama de cultura greco-romana. Por quê? Porque misturou muito a cultura grega com a romana, que é o que vai ser difundida Eu por vi lá toda a que estava Europa. escrito que era mitologia romana, aí eu fiquei assim, oxe, é mesmo? Aí eu fui lá e só botei. Isso é importante, porque, por exemplo, se eu colocar lá na prova para vocês, busque o equivalente romano, Eros. Quem é o deus equivalente de Ô, Eros? professor, inclusive, sabe o... Cupido, no romano, perfeito. Ô, professor, sabe o deus Zeus? Da mitologia grega? Zeus. Eu tenho um canal no YouTube e o nome do meu canal tem Zeus, é Zeus FF o nome, aí tem a foto do Zeus. Qual o nome do canal? Zeus FF. Como? Zeus FF. Zeus of God. Ah. Você é fã do God of War, né? Do joguinho, né? Uhum. Posso Muito ler, bem. professor do Minotauro? Vai lá, agora o do Minotauro. Zeus of Rod? Considerado Peraí, uma depois ele divulga. Depois ele divulga, gente. Volta lá pro Alan para ele ler agora o do Minotauro. Mito Minotauro. Considerado uma figura mitológica assustadora. Reza a lenda que o Minotauro, filho do rei Minos, nasceu na ilha de Creta. Ele nasceu da união entre sua mãe, Pacífico, nossa, é nome diferente. São nomes gregos, né? Pacify, acho que é isso. E um touro branco, que segundo Poseidon, rei dos mares, seu pai deveria matá-lo no momento em que ele chegasse. Muito bem. Olha lá de novo, gente. A mesma coisa que eu quero que vocês entendam. Presta atenção. Nos gregos, a gente tem o deus, né? O mito, o deus dos mares, dos oceanos, é Poseidon. A gente tem um equivalente no romano,
Professor, Poseidon é aquele cara. Um cara. O que fica com Tipo a tridente. coroa. Que tem a Que coroa. tridente. Isso. É a coroa de folha, né? Isso. Agora, tem um Eu já vi equivalente. ele no jogo. Ele é tipo uma estátua. Ele tem uma estátua. Pois na verdade. é. Mas ele tem um equivalente na mitologia romana. Alguém chutaria Poseidon no equivalente no romano? Vocês sabem, vocês não estão ligando só o nome. Estátua de Ah, Poseidon? é aquele outro que eu falei antes? Psique? Não, Psique? não. Psique, Professor. ela é o mito da mente humana, né? O pai do Psique vai ser é outra coisa. Mas o similar, né? O deus dos mares e dos oceanos do grego é Poseidon. No romano é um cara que vocês conhecem, Netuno. Quem já ouviu falar de Netuno? Eu nunca vi. Tem no Bob Eu nunca Esponja. vi. Tem no Bob Esponja. Eu. Pois é, Netuno é o deus romano dos mares e dos oceanos. Aí você me pergunta, professor, mas qual é a diferença? De novo, nenhuma. Vocês vão ver que tem muitos deuses equivalentes. O deus grego e o deus romano na mitologia são mitos, são Eles são a mesma pessoa com nome exatamente diferente, né? iguais. É como se fosse Só uma pessoa muda o com nome. diferença. Ele sai de um nome grego e vai para um nome romano. Só Diga. Posso ler, professor? Vamos lá. Então, Alan, parabéns. Já está gravado aqui, você já ganhou seu meio ponto sobre a sua pesquisa. Parabéns. Quem é o próximo que vai ler? Liga aí a câmera. Liga a câmera e pode arrochar. Já liguei, professor. Só uma Então, coisa. vamos O meu cupido é igual ao do Alan, mas o meu Minotauro é diferente do dele. Então, leia Você o seu ligou, diferente do Tainara? Minotauro. Então é para ler só do Minotauro? Ou do Não, Cupido? lê os dois, pode ler os dois. Mesmo repetido, não tem problema, não. Aqui eu quero ver também a leitura de vocês. Como é que vocês estão lendo? Tá. Cupido, também conhecido como amor, era o Peraí. deus equivalente no mitologia romana ao deus grego Eros, filho de Vênus e de Marte. O deus da... Deus... Ai, desculpa, é porque eu fico nervosa. Não fique. Deus da guerra andava sempre com seu arco pronto para disparar sobre o coração de homens e deuses. Uma história romântica. Deus da Minotauro. Peraí. Mirelle, desliga o seu microfone rapidão. Ah, obrigado. Vai lá, Tainara, você de novo. Minotauro agora. Minotauro é uma figura mitológica identificada na Grécia Antiga, que tinha corpo de homem e cabeça de touro. Permeava no imaginário dos povos gregos. Muitos mitos e a mistura era um deles o mito do Minotauro. Surgiu na populosa ilha grega, localizada ao sul do mar Egeu, chamado de Creta. Vocês lembram da Ilha de Creta? A gente conversou um pouquinho sobre ela, lembra? Professor, no meu tinha também sobre a Ilha de Creta. Só que o dela ela falou mais sobre as características do Minotauro. Legal, não tem problema não. Mas valeu sim. Eu falei Professor. sobre, tipo, como é a história mais dele, assim. Ele Isso, nasceu, tranquilo. Então as duas pesquisas estão corretas. Muito bem, não tem problema. Eu só queria fazer aqui... Rapidão, Mirelle, desliga o seu rapidão. Isso. Eu só queria, em cima da pesquisa da Tainara, que foi muito boa, também, a do Alan também foi excelente, a respeito, por que a gente diz, o mito grego do Minotauro, ele ainda a gente fala que é da mitologia antiga grega, ela ainda é dos povos minoicos. É importante vocês perceberem que os mitos, conforme a Grécia... eu posso ler? Lembra daqueles... Pode sim. Lembra daqueles... Professor, eles eram chamados de minoicos por causa do rei, né? Minós. Isso! Entendeu? Olha lá, de novo lá no slide,
Olha lá, o mito do Minotauro, ele está ligado exatamente aqui, ó, ao período pré-homérico aqui, ó, de 2000 a 1200. Quando a gente vai ver, por exemplo, os mitos dos semideuses, os semideuses, eles já estão aqui, ó, nessa parte do período helenístico. Então, os próprios deuses, a própria mitologia, ela também vai se transformando conforme a sociedade grega também vai se transformando. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês? Até os gregos, a gente só tinha explicações do mundo sobrenatural de forma religiosa. Com os gregos, a forma mítica também aparece como uma forma de explicar o mundo. Conforme eles vão, vamos dizer assim, se aprofundando e se atendo a essas pesquisas, eles também vão modificando a sua forma de enxergar o mundo sobrenatural, até o ponto de uma terceira criação grega ateniense muito importante, que a gente vai ver na próxima aula, que é a filosofia. A filosofia, ela vai explicar o mundo de forma racional. Então, a filosofia, ela não vai se preocupar com deuses. A mitologia, a filosofia, ela não tem uma preocupação sobre o sobrenatural. Ela nem quer explicar o sobrenatural. Ela só tende, num primeiro momento, a explicar o mundo natural. Uma visão aristotélica que a gente vai entender muito bem. Voltando, então, quem é que vai ler? Então, já tive a Tainara, já tive o Alan, quem vai ler agora? Professor. Então, vai lá, liga seu microfone, isso. A Rocha, manda ver. Eu vou começar. Professor, rapidão, deixa eu só explicar um negocinho. Explica, Mireille. Pode explicar. Então, aqui é a Milene. Eu sou irmã da Mirelle. Eu só vim aqui no Meet avisar que hoje a Mirelle não vai poder comparecer à aula aqui, porque ela ficou a semana passada e eu vou ficar essa semana, porque meu computador está arrumando. Daí ela não vai poder, aí como tá gravando, que eu vi, aí depois vai ficar na plataforma? Vai ficar, eu sempre gravo, ela sabe disso, eu sempre posto na plataforma. Se não tiver na plataforma, você pode, ela também já tem, que eu já vi que ela já cadastrou no meu canal do YouTube, tá lá, eu sempre deixo disponibilizado nesses dois canais, dentro da sala de aula e dentro da plataforma do YouTube tem as minhas aulas gravadas para ela acompanhar. Tá bom, Milene? Você pode avisar para ela então. Então, segue. Ok, muito obrigada, professor. Nada. Ok, outro para você. Segue lá com a leitura. Posso começar? Por favor. O mito do Cupido. Conhecido como Amor, Cupido era o deus equivalente em Roma ao deus grego, Eros, filho de Vênus e de Marte. O deus da guerra andava sempre com seu arco pronto para disparar sobre o coração de homens e deuses. Perfeito. Muito bom. E o Agora, Minotauro? o do Minotauro. Ô, professor, só uma coisinha aqui. O meu tá parecido com o dela, não tem problema, não? Não tem problema. Google O fala a do mesma Cupido, coisa. todo mundo botou a mesma coisa até agora. Não tem problema, não. Não tem Todo problema. mundo Como eu deixei em pesquisou no aberto, Google. e é pesquisa, todo mundo foi para o Google, que é o mais fácil. Professor, posso continuar? Pode sim. O do Minotauro? Pode sim, por favor. O mito Minotauro é uma figura mitológica idealizada na Grécia Antiga que tinha corpo de homem e uma cabeça e cauda de touro. Permeava no imaginário dos povos gregos. Muitos mitos é o Minotauro. Era um deles, é o mito do Minotauro. Surgiu na populosa ilha grega, localizada ao sul do mar Egeu, chamada de Creta. Ilha de Creta. Muito bem. Tá vendo como eu tô... de novo, galerinha, o que eu preciso que vocês, em cima dessa pesquisa que vocês estão fazendo, que vocês entendam o seguinte. Os gregos... Hoje tá frio, né? Hoje ficou frio, né? Ficou? Liga seu microfone, por favor. Ok, Evelyn. De novo,
eu preciso que vocês diferenciem nesse ponto. Os mitos estão explicando o mundo natural de forma sobrenatural. Por exemplo, o Minotauro. O Minotauro, ele é a representação, ele vai ser a representação do que o homem enxerga como, entre aspas, a bestialidade. Professor, o que é a bestialidade? A ira. A ira. Quem aqui já passou por aquele momento de alguma coisa acontecer, seu irmão fez alguma coisa? Ira é um dos 7 pecados capitais, né, professor? Isso, um dos 7 pecados. Esses 7 pecados capitais, ele é uma explicação religiosa, mas ele tende também a explicar o mundo sobrenatural de forma natural, que são o quê? Os mitos. Os sentimentos humanos. Só que hoje é óbvio que a gente explica os sentimentos humanos através de uma ciência, que é a psiquiatria, a psicologia, que ela já é mais voltada para a mente humana. Mas lembra que gregos, romanos, esses povos antigos, eles ainda não tinham esse tipo de ciência. Então, como é que eles vão explicar coisas, sentimentos como o amor, a ira, a gula? Tudo isso ele vai explicar de forma ou religiosa ou mitológica. Então, aqui, no caso dos gregos, a gente está tendo 2 explicações de 2 sentimentos humanos. O primeiro, que seria a ira, que é a bestialidade, que ele vai dizer o seguinte: este homem, ele é um ser humano, porém essa metade de touro, deste animal muito, né? O touro, ele é um animal que quando ele vê o vermelho, ele vai querer chifrar, ele vai querer destruir. É exatamente a representação mitológica da raiva, da ira. E já o Cupido, obviamente, na história entre a Minerva, ou no caso ali, entre Atenas e Marte, ou Júpiter e Marte, que seriam a deusa da beleza e o deus da guerra. Na junção da guerra e da beleza, nasce um terceiro mito, que é um outro sentimento humano, que também não tinha como ser explicado, e vai ser explicado através de mito, que é o amor. O amor, exatamente. O Cupido é a representação, o Cupido ou Eros. O Cupido ou Eros. Só que o que acontece? Pessoa, no caso. Isso. Então, mas se liga, para os gregos, Eros, o deus Eros, ele é muito mais amplo. Por quê? O Eros, ele vai juntar que depois, com a questão religiosa, o cristianismo ele vai conseguir explicar, ele vai conseguir diferenciar os 2 tipos, entre aspas, de amor. O amor ágape e o amor eros. O amor ágape é este amor que Deus sente pelos seus filhos. Então ele é um amor que ele transcende, é o amor perfeito. Este é chamado de amor ágape. E o amor eros é esse que nós, seres humanos, temos por outros seres humanos. Ele é um amor mais erotizado, ele é um amor mais carnal, ele é um amor que envolve o carinho, que envolve a paixão, que envolve coisas carnais do homem. Já o amor ágape, ele transcende. Diga. Isso é do slide? Esse eu já estou complementando o slide, que a gente está falando, de novo, de mito. Lembra da teoria do mito? O mito é a explicação do mundo natural de forma sobrenatural. Você então, pode aqui isso que você está falando? Pode, claro. Então, esses 2, eu só estou reforçando algo que eu já disse para vocês sobre o mito. É importante isso. Ele está explicando os sentimentos humanos, que até então a gente não tem a psicologia que trata sobre esses sentimentos, ele está tratando de forma mitológica. Mais alguém quer ler? O último aluno para ler? Eu. Não? Então vai lá. Emanuel e Eduardo, eles querem. Isso. Então, os 2 últimos, Emanuel e Eduardo. Emanuel lê agora, depois o Eduardo. Perfeito. Pode seguir. Beleza. Então vai lá, Emanuel. Pode ler, tô te ouvindo. Liga o microfone. Ele tá ainda vendo a página ali.
Mito Tá do vendo? Cupido. Ok. Cupido, também conhecido como Amor, era o deus equivalente na mitologia romana ao deus grego Eros, filho de Vênus e de Marte, o deus da guerra. Andava sempre com seu arco pronto para disparar sobre o coração de homens e deuses. Cupido encarnava a paixão e o amor em todas as suas manifestações. Mas, professor, existem outros mitos ainda? Eu tenho um livro, essa aula, quando eu estou em sala de aula, eu levo esse meu livro. São 1000 mitos, entre mitos gregos e mitos 1000? romanos. 1000. Não, esse compêndio, esse livro que eu tenho, tem 1000, mas tem muito mais. Porque a gente tem... mas é Você vai mentira, ler né? esse livro pra gente na sala de aula? Mas, professor, isso daí é tudo mentira, né? Não, então, cuidado de novo, Pedro. Mito não é realmente mentira. É uma história. Mas está escrito mito. Então, é porque é mentira. Quem disse que mito é mentira? Então, gente, É vocês sim. não estão pegando o que eu estou falando. Mito não é mentira. Se eu falar para você, tudo que é falado em religião, o que padre fala, o pastor fala, é mentira? O que está escrito na Bíblia é mentira? Não, não é. Não, mas está escrito mito. E na televisão, às vezes, fala um negócio aí, fica mito e é mentira. Não, gente. Mito e mentira não são sinônimos. Mitos e mentiras não Isso são é uma história. sinônimos. Uma história que é contada através da mitologia. Vamos lá. A mitologia, ela é uma explicação, ela é uma tentativa de explicar o mundo natural. Como é que tem o trovão? O que é o raio? O que é o trovão? O que é o amor? O que é o sol? O que é a lua? O que são, vamos dizer assim, elementos... Peraí, gente. Isso, o que é o eclipse? O que são eventos naturais, coisas que acontecem do nosso mundo natural antes da ciência? Antes da ciência, eu estou falando aqui de 3.000, 4.000 anos antes de Cristo. A ciência, essa ciência que vai poder explicar que o trovão, o raio, é a junção de duas nuvens. O que é uma nuvem? É a junção de gás carbônico com gás não sei das quanto. Quando ela está carregada de prótons, íons e elétrons, elas se tocam, duas nuvens, uma carregada de prótons, outras de elétron. Quando há essa junção, existe uma reação químico-física que gera ali uma fricção formando um raio. Nessa fricção... Isso, então. Estou dando uma aula de física. Só que hoje a gente tem a física para explicar isso. E quando a gente não tinha, eu estou falando de 4.000 anos antes de Cristo, quando não existia ciência para explicar de forma científica como é que se explicava isso. De forma ou religiosa ou de forma mitológica. Ou vocês acreditam realmente que não seja... Tirando a fé, tirando o elemento fé, você acredita realmente que um homem na frente de um rio, de um mar, bateu o seu cajado e esse mar abriu? Eu acredito. Porque você tem fé, que você crê em alguma coisa. De forma religiosa, isso aqui é uma explicação, provavelmente ela é uma explicação de algo religioso, de algo sobrenatural, que ele explicou de forma... Ou melhor, era algo natural, alguma coisa que acontece de forma natural, que como esse homem da antiguidade, ele não tinha como explicar isso de forma natural, ele vai dar uma pegada sobrenatural. Né? Ele deu uma pegada sobrenatural. Por isso que a gente fala que é uma explicação religiosa. Agora, quando é invertido, quando eu tenho uma explicação do mundo sobrenatural de forma natural, ela é uma explicação mitológica. E quando eu tenho uma explicação científica, isso aí é filosofia, é uma forma racional de explicar. Isso é importantíssimo, mesmo que eu seja que é praticamente impossível hoje vocês conseguirem separar dessa maneira tão didática, mas eu preciso que vocês já tentem entender isso dessa maneira. A gente vai repetir isso no ensino médio, a gente vai repetir isso várias vezes ainda.
Hoje vocês não têm maturidade para captar com a profundidade que eu preciso, mas hoje vocês já podem responder que o mito não tem nada de mentira, não é mentirosa. Ela é uma Professor, explicação. Diga. que eu tô saindo toda hora porque a minha internet tá toda hora caindo. Não, vai caindo e voltando. Esse vai negócio de voltando. ser mentira. É uma Esse explicação negócio de ser sobrenatural do natural. Esse negócio do mito. É uma explicação sobrenatural do natural. Isso é um mito. Uma explicação natural do sobrenatural é religião. Diga. Professor, esse negócio de mito ser mentira é um negócio que o povo criou para um jeito de falar que o povo inventou. Sim, mas esse é o perigo da coisa. Esse é o perigo. Por que que existe o estudo? Por que que a gente está aqui? Por que vocês estão no colégio? Por que que vocês estão tendo aula de história, de geografia, de matemática, de química? Justamente para vocês saírem do senso comum. Vocês são estudantes. Estudante é alguém que estuda. Justamente para vocês não estarem caindo no chamado aí senso comum, que hoje a gente chama de fake news, mas antes desse nome bonitinho de fake news, a gente chamava de senso comum. O que é o senso comum? Ah, minha tia tomou esse remédio e ficou bom, então quer dizer que esse remédio cura essa doença. Existe alguma comprovação alguma comprovação científica disso? Não. Então não repita isso. Isso é bobagem. Você só diga que algo que funciona quando você tem comprovação. Então, quando o professor fala alguma coisa e você desconfia, você tem uma ferramenta muito importante que você pode utilizar. Eu continuo sendo, eu ainda não fiz meu doutorado, eu só fiz o mestrado. Então, isso eu faço o tempo todo com os meus professores. Toda vez que eu estou tendo uma aula, bom, se bem que quando vocês estiverem na faculdade, seja para fazer a sua especialização, pós-especialização, mestrado e doutorado, isso acontece com muita naturalidade, que é o quê? Tudo que eu falar, eu preciso citar a minha fonte. Eu não tiro as coisas nada que eu falo para vocês aqui, eu tiro da minha cabeça, não, gente. Eu não tiro da internet. Eu não tiro do WhatsApp do tiozão do churrasco. Não é isso. Tudo que eu explico para vocês aqui, eu estou pegando algo que um pesquisador de história foi lá, ele pegou a fonte, ele foi no local, ele pesquisou, ele confrontou todos os vestígios, ele pegou mais de uma fonte, ele pegou várias fontes, e dentro dessa pesquisa ele tirou essas conclusões a partir de uma metodologia, um método científico. Para você tirar conclusões sobre estudo, você precisa de método científico, que você também vai aprender. No primeiro semestre da sua faculdade, você vai ter um curso chamado metodologia científica. Ele precisa ter um método. Por quê? Porque eu posso ir lá na sua fonte e questionar a sua conclusão. Mas eu nunca posso questionar o que você fez, porque ele é científico. Então, de novo, eu estou aqui nessa discussão, ela nem cabe aqui, é só para vocês terem o cuidado de o que é religioso, o que é mitológico e o que é filosófico não são mentiras, dentro do seu tempo. Por isso que a história é fantástica, por causa disso. Se hoje eu citar um mito para explicar algo científico, eu estou dizendo que o mito está errado, verdadeiro ou falso? Hoje, dia 14 de junho de 2021. Não é falso. É falso. É. Um mito hoje, ele é falso. O mito hoje, ele é falso. Religião é falsa? Sim. No pressuposto científico, ela é falsa. Olha para mim, para vocês não ficarem doidos. No campo filosófico, dentro da ciência. Hoje a sala de aula, lembra que no primeiro dia de aula eu expliquei para vocês que na sala de aula a gente vai discutir sobre religião, a gente vai discutir sobre mito e vai discutir sobre filosofia. Só que eu vou tirar um elemento extremamente importante para a questão religiosa, que é a fé. Dentro de uma sala de aula, de um ambiente científico, eu não tenho o elemento fé. Para quem é religioso, tudo que é pregado dentro da religião, ele é verdadeiro. Por quê? Porque tem o elemento da fé. Para você, a pessoa crê naquela coisa. Ela crê, exatamente. É a sua fé. Você crê
de forma individualizada, extremamente importante. Eu não vou discutir fé. Ela é individual e intransferível. Ela é sua. Você acredita naquilo ali e tem que ser respeitado por isso. Tem que ser respeitado por isso. Porque é a sua fé, é a sua crença. Agora, você tem que tomar também cuidado que fora do seu ambiente, se você vai para um ambiente científico, o seu campo de discussão, ele vai sair do campo por exemplo, da Bíblia como um pressuposto de verdade absoluta para ir para outros métodos, para outras pesquisas, para outra verdade. Para outra verdade. Por isso que no mundo das ciências humanas, a gente diz que existem as verdades, e ela está no plural. Não existe uma verdade, existem várias verdades, dependendo do ponto de vista, dependendo do tempo. Por isso que eu falei, na antiguidade um mito era verdade? Era, na antiguidade é verdade. E hoje? Hoje não. Hoje a gente já tem a ciência. A ciência já substituiu o mito e a religião para comprovar o mundo natural. O mundo natural hoje ela é explicada através da ciência. Da ciência. Para nós, cientistas. A história é científica. Lembra que eu falei? Ela é uma ciência humana. Assim como o direito é uma ciência, assim como a química, a física, a biologia, a matemática, português, Já a gente falou tudo isso. Na primeira aula de história, a gente falou que a história é a ciência que estuda o homem. No passado. O homem no passado. Isso. Então, se ela é uma ciência, eu posso até estudar religião, eu posso até estudar mito. Por quê? Porque foi feito por homens e para homens. Porém, o nosso pressuposto, ou seja, aonde a gente vai, a nossa metodologia para se tornar ciência, ela não pode, eu posso utilizar a Bíblia desde que passando ela pela metodologia científica. E passando a Bíblia pela metodologia científica, o mito ela é quebrado. A ciência não comprova, não existe nenhuma explicação científica que uma pessoa pegar um cajado e bater no chão, o mar vai se abrir para essa pessoa. Eu não tenho como comprovar cientificamente este evento da Bíblia. Eu não tenho como comprovar cientificamente que um cidadão de 90 e tantos anos, casado com uma senhora de 80 e tantos anos, vão ter um filho. Não tenho como explicar cientificamente este evento da Bíblia. Não tem como explicar cientificamente como uma virgem teve um filho. Como uma virgem teve um filho, como um Deus que ao mesmo tempo é três, ele é um. São afirmativas bíblicas, né, que é considerado um livro sagrado, mas ele também é considerado um dogma. O que é um dogma? Algo que você tem que enxergar através dos olhos da fé. Professor, mas eu vivo segundo a Bíblia. Amém, irmão. Você tem que seguir, porque você tem o elemento da fé. Da fé. Mas, professor, como historiador, o senhor disse que estuda a Bíblia. Estudo, eu conheço da Bíblia, porque ela foi, mesmo que a partir de dogmas, ela tem inspiração divina, mas eu ainda parto do pressuposto que ela foi escrita por homens. E ela é um livro da antiguidade, ela foi feita no passado, ela é um documento histórico. Até então, porque naquela época eles não guardavam os resquícios para a gente poder saber se é verdade ou não a Bíblia. Perfeito. Então a Bíblia ela é um documento para eu entender, por exemplo, os povos mesopotâmicos, os povos egípcios, o povo grego e o povo romano. Tem muito texto dizendo sobre essa civilização. E como eu estudo esses povos, na antiguidade, depois a partir dos egípcios, eu já vou ter outros documentos. Lembra que eu falei outros não tá compartilhando a tela, não. Ele caiu aqui, já eu compartilho. Então, só voltando, lembra que eu falei para vocês? A partir dos egípcios, os egípcios já começaram a se preocupar com essa ideia de guardar documento para a posteridade, para ser estudado no futuro. Então, os egípcios têm lá. A gente pode estudar a civilização egípcia não só pela Bíblia. Mas eu posso... A gente até botou no outro slide. Isso, pelas pirâmides, pelos sarcófagos, pelos livros dos mortos. Eu tenho outras fontes, os papiros. Então, eu tenho outras fontes. Os gregos, do mesmo jeito.
Eu vou ter um monte de documento agora para estudar os gregos além da Bíblia. Eu vou ter uma porrada de documentos antigos para estudar os romanos, não necessariamente só pela Bíblia. Agora, os povos mesopotâmicos, eu só tenho a Bíblia para eu estudar, para eu entender como é que eram os povos O mesopotâmicos. único jeito da gente saber a Mesopotâmia é a Bíblia. Porque eles não guardaram nada. Eles não guardaram nada. Eles eram uma sociedade que guardavam as coisas de forma... a sua tradição era uma tradição oral. Então, por isso, e exatamente por isso, a Bíblia é um registro escrito pelos povos hebreus, primeiramente, por isso que o Antigo Testamento ele é todo escrito em hebraico, e o Novo Testamento, ou seja, toda a base cristã do nascimento de Cristo, ele é contado por gregos. Ele foi encontrado e escrito por gregos. Segundo Testamento, né? Isso. Lembrando, senhores, qual era a nacionalidade de Paulo, por exemplo? Qual era a nacionalidade de Paulo? Paulo nasceu aonde? Na Grécia? Paulo, ele era hebreu, o nome dele era... antes de ser Paulo, qual era o nome de Paulo? O nome hebraico dele? Vocês não estudam a Bíblia. Saulo. Saulo, muito bem. Saulo significa perseguidor. Então, Saulo é o nome hebraico dele. Só que o que acontece? Saulo, ele era filho, ele nasceu na Grécia e era filho de gregos. Então, quando ele vai no caminho, né, de Tarso, ele está lá no caminho, ele vai cair do cavalo, vai ficar cego, e ele recebe exatamente ali, mitologicamente falando, Deus vai falar com ele, e não só Saulo se converte, como muda seu nome para Paulo de Tarso, que era a cidade onde ele tinha nascido. Então, o nome é importante. Paulo era grego. Paulo falava e escrevia grego. Tanto é que todas as epístolas de Paulo, as cartas dele, para Coríntios, para Hebreus, para Romanos, todas as cartas de Paulo foram escritas em Hebraico? grego. Paulo era... Tanto é que Paulo, quando ele foi preso pelos romanos e ele vai ser sentenciado à morte, para ele não morrer, assim como todos os hebreus e todos os cristãos dentro de Roma estavam sendo assassinados, Paulo, para não ser morto, o que ele vai alegar? Ele vai alegar, vocês podem olhar lá. Ele vai falar assim, está lá em 1 a Romanos, na primeira carta de Paulo aos Romanos. Ele vai falar assim, não me matem. Por quê? Porque eu sou grego. Ele tinha dupla cidadania. Ele era grego. Ele falava, ele era um filósofo grego, inclusive. Então, como ele grego... nasceu junto com o povo hebreu, mas foi mais... Logo já foi para a Grécia. Sim, tanto é que ele era um soldado. Ele vai perseguir, mesmo como grego, ele vai ser um soldado dentro de Roma que vai perseguir que nem esse negócio de dupla nacionalidade acontece muito com jogadores de futebol, quando eles passam muitos anos em um país, eles podem mudar a nacionalidade. Perfeito. Então, de novo, olha lá, de novo eu estou citando a Bíblia. Se casar em outro país, eles jogarem tem várias regras para isso. Ele vai, por exemplo... Mas só o que eu preciso que vocês entendam desse ponto é o seguinte, voltando para a nossa temática. Professor, mas isso que o senhor está falando, está citando a Bíblia. Isso é mito ou é religioso? Nenhum dos dois. Apesar de eu estar citando a Bíblia, no caso específico da história de Paulo, eu tenho vários documentos, não só o que estão contidos na Bíblia, mas eu tenho outros documentos que contam a história de Paulo. Então, Paulo foi um homem que viveu na Terra, foi um ser humano que viveu na Terra, e ele foi um dos que mais pregaram o cristianismo, mais até do que os 12 apóstolos. Paulo vai pregar para os chamados gentios. Quem eram os gentios? Os não convertidos, ou melhor, os não convertidos, os não judeus.
Paulo vai pregar para os não-judeus. Voltando então, galerinha, tinha mais um para ler, né? O último para mim, por favor, que a minha internet aqui do meu... Tinha 2. Não, o Matheus já leu, só estava faltando mais um. O Emanuel não leu, não? Manuel e o Eduardo. Manuel, leia o E o do Eduardo? Minotauro, que você não leu. Tá, é pra ligar a câmera? Pode ligar, É só por do favor. Cupido. O Emanuel. Não, do Cupido, Emanuel já leu. Só faltava do Minotauro agora. Mito do Minotauro. O Minotauro, ou touro de Minos, é uma criatura da mitologia grega com corpo de homem, cabeça e cauda de touro, que habitava o labirinto do rei de Creta. Minos reza a lenda que esse labirinto... Não, do rei de Creta, Minos. Reza a lenda que esse labirinto foi construído por Dedalo, com o intuito de proteger a população dessa feroz criatura. Perfeito. Na Professor, psicologia... eu anotei aqui no meu caderno, quando ele nasceu, Poseidon mandou matar ele. E explica por quê? Também achei esse. Por que o deus do oceano queria matar o Minotauro? Por causa que ele era aquela figura assustadora? É uma explicação. Vamos lá, o último, quem vai ler aí? O último, eu acho que era o... Eduardo. Vai lá, Eduardo. Tem que ligar a câmera? Por favor. Cupido, também conhecido... Mito do Cupido. Cupido, também conhecido como Amor, era o deus equivalente na mitologia romana ao deus grego Eros, filho de Vênus e de Marte, o deus da guerra. Andava sempre com o seu arco pronto para disparar sobre o coração de homens e deuses. Muito bem, muito bem. Agora o do Minotauro. Mito do Minotauro. O Minotauro é uma figura mitológica idealizada na Grécia antiga, que tinha corpo de homem e uma cabeça, corpo de homem que tinha cabeça e cauda de touro. Permeava no imaginário dos povos gregos. O mito do Minotauro era um deles. O mito do Minotauro seguiu na populosa ilha grega, localizada ao sul do mar Egeu. Chamada de Ilha de Creta. Chamada Ilha de Creta. Show de bola. Isso aí, Eduardo. Parabéns. Mais alguém para a gente finalizar? Não. Mais ninguém? Tranquilos. Vitor, vai ler? Não? Sem problema. Então é o seguinte, como na próxima aula eu já vou começar a discutir um pouquinho sobre política, deixa eu só passar então esse slide aqui, que é exatamente sobre a questão econômica. Então se liga, então a gente já discutiu um pouquinho sobre mitologia. O que eu preciso que vocês lembrem sempre? Isso com certeza vai ter uma atividade e uma prova, né? Quando a gente for fazer o nosso teste, essa questão vai ser, se não for a primeira... Aquelas que você está falando, precisava copiar? Tudo precisa. Então, só
para ficar, eu vou repetir isso a última vez para vocês guardarem isso no fundo do coração de vocês. Até então, a gente viu na antiguidade duas explicações, duas formas de explicar o mundo. A forma religiosa, que até então todos os outros povos da antiguidade vinham explicando. Então, todos os mesopotâmicos, inclusive os egípcios, explicavam o mundo sobrenatural de forma natural, que a gente chama isso de religião, explicação religiosa do mundo. E agora os gregos vão inaugurar uma forma diferente de explicar o mundo, que é a forma mitológica. Qual é a forma mitológica? A forma mitológica é a forma de explicar o mundo natural de forma sobrenatural. Então, repetindo, qual a diferença entre a explicação de mundo religioso e mitológico? Professor, era um ponto para quem mandasse os mitos até hoje e meio ponto para quem lesse? Não, até ontem, quem mandasse até ontem, 1 ponto. E mais meio para quem leu. Ah, tá. Então eu ganhei 1,5 ponto. Beleza, parabéns, isso aí. Então, de novo, a explicação... Para a sexta é meio ponto? Meio ponto para quem mandar até sexta-feira. Até sexta-feira. Professor? Bom, diga. Já pegaram os livros? É porque eu não vi na plataforma que tinha que pegar os livros nem nada. Mulher, eu acho que esses livros já foram entregues, eu acho que até já encerrou. Semana passada. Pegou faz tempo. Desde a semana passada. Galera, então, só para concluir, então... Rapidão, só para concluir, então... Só para concluir, rapidão. Só para concluir, desliga aí rapidão. Economicamente falando, a Grécia também vai viver da agricultura e da pecuária. O que é agricultura? Plantação, assim como todos os outros povos vão viver da agricultura e da pecuária. Só que qual o problema aqui, gente? O problema aqui é, enquanto a gente vai ver que as outras civilizações antigas dividiam a sua pirâmide social pelas funções, cada um que tinha sua função tinha uma importância na sociedade. Com os gregos, não. A gente já vai ver aqui que a importância social dos gregos vão se dar para quem tinha as melhores terras. Não era, lembra que a gente falou já anteriormente, agora falando um pouquinho de geografia. Era por famílias, né? Por famílias. Isso. Os genos vão formar hoje as polis, só que cada família, quando se posicionar geográfica, quando foram morar e ocuparam ali a Península Balcânica, as famílias mais importantes vão ser as que têm as melhores terras. O que são as melhores terras? As terras de planícies, onde vai dar para ter agricultura. Professor, todo mundo vai conseguir ter essas terras em planícies? Não. Poucas famílias vão conseguir ocupar as melhores terras. E essas melhores famílias também vão ter mais importância social. Então, se liga. Quem tem as famílias mais importantes vão ser as que têm as melhores terras. Perfeito. É isso que vocês têm que entender. E ela vai ter exatamente essas divisões sociais, vão ter nomes, né? Os patrícios, os plebeus, a gente vai estudar cada nome desse aí, é baseado pela importância da sua localização geográfica e da sua terra. Se a sua terra ela é boa para agricultura, você vai ser classificado dentro da hierarquia social como alguém mais importante do que quem tem uma terra ruim. Ou que não tem terra. Se eu não tenho terra, eu vou ter que trabalhar para quem tem terra. Então, a minha importância social vai ser menor do que quem possui terra. Deu para entender isso aí? Sussa? Beleza, então. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre política. E aqui eu não quero que vocês se confundam, porque senão vocês vão ficar doidos da cabeça. Vou liberar agora. E até onde o senhor vai pedir pra gente resumir? Até que só um slide, né?
Para quem já fez, para quem está com tudo entregue, é até só um slide. Esse último slide que eu falei. Agora lembra, 13, eu tenho um né? monte. Slide número 13. O número 13. Agora, eu tenho um monte de aluno que ainda não me entregou o slide, o resumo da aula passada e os mitos. Me entreguem até sexta-feira para vocês ganharem meio ponto do mito da aula passada, gente. Não deem esse mole. Eu tenho um monte de gente que está com o resumo atrasado ainda. Acabei de liberar o chat para vocês. Por favor, coloquem o nome e já estejam liberados da chamada. Tranquilos? Uma boa tarde, boa aula para vocês. Sexto A, Vitor, ok. Tchau, professor, até a próxima aula. Até a próxima, gente. Boa tarde. Tchau, Vão com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Um abraço. Boa tarde. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, Não esqueçam professor. de colocar no chat. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tchau, professor. Até mais. Professor. Valeu, um abraço, boa tarde.